e eu chamo para julgamento o habeas corpus 180.335, originário do Amapá, da minha própria relatoria, sendo paciente Antônio Valdez Góes da Silva e impetrante Marcelo Leal de Lima Oliveira. O ato coator apresentado é o Superior Tribunal de Justiça. Aqui, caros ministros, caros colegas, eu estou fazendo um reajuste do meu voto em razão de uma superveniente deliberação do plenário acerca de hipótese idêntica. Relato muito brevemente, porque não há necessidade de me alongar. O paciente é governador, ou era governador, do estado do Amapá à época dos fatos e foi condenado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, tendo em vista o desvio dos valores destinados ao pagamento de empréstimos consignados, contraídos por servidores públicos. Iniciado o julgamento desse habeas corpus, eu votei pela denegação da ordem, considerando ser competente o Superior Tribunal de Justiça para julgar o recurso de apelação, considerando ser típica a conduta incorrida pelo governador e a impossibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da absolvação dos co-réus. No entanto, após o início desse julgamento, o plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando habeas corpus, em que a hipótese era rigorosamente a mesma, decidiu que a conduta imputada ao paciente não caracterizava o delito de peculato desvio por ausência de dolo específico. E, portanto, eu estou aqui me rendendo ao princípio da colegialidade, até porque, e verdade seja dita, quando votei pela condenação, não o fiz com um coração leve. Porque o que aconteceu aqui? O governador do estado havia, de fato, deixado de recolher os valores que teria que ter recolhido para pagamento aos bancos do crédito consignado, mas não utilizou esse dinheiro para proveito próprio. Utilizou esse dinheiro para outra finalidade pública. Portanto, não foi uma hipótese de enriquecimento ilícito. Eu, no entanto, votei, na ocasião, pela condenação, pela ideia de que as teses que nós firmamos devem ser universalizáveis e, portanto, considerava impróprio o incentivo pela não criminalização do desvio de recursos que deveriam ser recolhidos ao crédito consignado, mesmo que para outra finalidade pública, por violação, assim me parecia, a texto legal. Mas, de novo, como aqui não se tratou de uma predestinação para um ato de corrupção ou um ato de peculato, a gravidade era menor, eu assim penso, do que se tivesse sido em proveito próprio. Acho que foi esta a razão que levou o plenário do Supremo, em hipótese praticamente idêntica, à absolvição, considerando que não havia dolo específico do peculato desvio. Eu considero razoável a posição do plenário, ainda que divergente da minha, e, por via de consequência, eu estou reajustando o meu voto, prezados ministros, para, em homenagem ao princípio da colegialidade, eu, na linha da divergência que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, absolver o paciente. Portanto, como voto, ainda não haviam votado o ministro Luiz Fux, né? Então, ouço agora o ministro... Mas, perdão, me empresta a papeleta, só para eu ver. Aqui. A ministra Carmen Lúcia não vota porque o ministro Marco Aurélio já havia votado. Então, eu estou reajustando
Então, temos o voto divergente do ministro... Temos o voto do ministro Marco Aurélio, temos a divergência do ministro Alexandre de Moraes, temos o meu reajuste agora, ficando 2-1, e falta o voto, então, do ministro Luiz Fux, a quem passo a palavra. Senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, colegas integrantes da nossa turma, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes. Eu, quando vejo assim, atitudes singulares e ímpares como a de Vossa Excelência, de rever o seu posicionamento, me traz à memória aquela obra memorável do professor Cassusten sobre a humildade judicial. Nós, para fazermos justiça, muitas vezes temos que nos valer dela. E desde que o mundo penal é um mundo criminal, nós aprendemos, ainda na nossa velha UEG da Guanabara, que o crime é uma ação típica, antijurídica e culpável. E, no caso específico, não há tipicidade, porquanto é ser disso que a conduta típica, eu anotei aqui no voto que farei juntar, exige que o desvio seja praticado em prejuízo da administração pública e em busca de interesses privados. E não foi isso que aconteceu. O que houve foi a necessidade de cumprir uma outra obrigação pública sem que houvesse um aproveitamento pro domo sua, de sorte que o voto de Vossa Excelência de reajuste é, digamos assim, um pleito em prol da própria justiça, que foi consagrada no acórdão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho, então, todo o regozijo de acompanhar Vossa Excelência e o ministro Alexandre de Moraes. Ok. Ministro Alexandre já votou? Gostaria de se manifestar? Eu mantenho o voto, presidente, agora também acompanhado por Vossa Excelência. Então, acompanho o relator. Muito bem. De modo que eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, concedeu a ordem, vencido o ministro Marco Aurélio.